uma outra coisa mesmo, Pato A Patrão. gente mudou o assunto, mas eu queria Não, meter minha colher um pouquinho nessa história do Tite. pode Boa, falar. Vamos Trajano, fala. fazer uma imagem de uma escola, de um colégio. O Tite tem pinta e a vestimenta, o physique de role, daquele diretor caretão, que usa sapato de terno, calça de tergal, aquela blusa de manga comprida, mesmo com o calor danado que faz na cidade, que tem um filho que é o Bedel, tudo imagem que estou falando, tá vendo? E aí, a dona do colégio resolve trazer, para a alegria dos alunos, aquele professor de cursinho, que é badalado nos cursinhos, que todo mundo ouve Isso. falar, que chega com Camisa de rabinho de flanela. cavalo, rabinho Isso. de cavalo, do jeito mais jovem, usa camisa regata, sabe? Não, Então, sabe, aí fica. Eu acho que então isso reflete o seguinte: no Flamengo, o que aconteceu foi mudança de postura sim, sem do dúvida. ambiente. Melhor do que jogar, melhor que a performance em campo, que a gente não pode negar que o primeiro tempo foi legal, que um treino só, ou dois, isso não é fruto de um, dois treinos. É essa coisa. Trouxe o professor de cursinho, que todo mundo conhecia, querido, porque vários alunos já passaram pelo cursinho, né? E aquele diretor chatonildo, caretão, sapato de verniz, manga comprida, que fala um palavreado ultrapassado, sabe? Então foi festa porque chegou aquele professor queridinho de rabo de cavalo. Então esse ambiente que conquista a arquibancada, que é amigo dos jogadores, isso mudou. Agora, se daqui para frente se vai acontecer alguma coisa legal, se ele vai vingar como técnico, é outra coisa. Mas a mudança de ambiente já transforma tudo. Porque aqui nós vemos lá no Maracanã, que também que não tinha um público bom, como o Juca falou, foi um fiasco diante do público que o Flamengo costuma levar. Foi um. As pessoas estavam felizes, estavam alegres, elas estavam vendo uma coisa, se livraram daquele cara que não combina com o Flamengo. Aliás, eu não sei com o que o Tite combina hoje em dia. Na verdade, verdadeira, diria outro, eu não sei como é que o Tite, aí você vai ver pelo talento, pelo conhecimento, pelo trabalho, o Tite nunca combinou muito com a seleção brasileira, por exemplo. Sabe? É um conservador. E o futebol brasileiro não é um futebol de conservadores. O Flamengo não é um time de conservadores. Então, na hora que entra um ex-atleta que recentemente encerrou a carreira, querido dos jogadores, querido pela torcida, que mostra que sabe falar, que sabe se expressar, ao contrário do Andrade, por exemplo. O Andrade conquistou até título no Flamengo, mas por que o Andrade não vingou como treinador? Se a gente fizer um levantamento do que aconteceu com ele. Que o Andrade era ídolo do Flamengo, foi campeão do mundo pelo Flamengo, mas se expressava muito mal. Ele tinha um vocabulário desse tamanho. Você entendeu? Ele teve liderança e foi querido no Flamengo. Quando ele saiu do Flamengo, o Andrade fora do Flamengo não era nada. Tinha só uma história para carregar. Então, eu acho que nesse momento, o Felipe Luiz está contando ao lado dele com a história recente do Flamengo, a história dele no Flamengo. Teve uma hora que falou até espanhol, né, na coletiva, que ele esqueceu que estava, porque ele também é muito bem quisto no Atlético de Madrid. Então, o que eu acho que aconteceu foi uma mudança necessária e importante e jovial para que o Flamengo entre nos trilhos. Foi me parece que era um time opaco e se transformou num ambiente completamente diferente. Acho que isso Só conta muito. uma Pode ponderação falar. aqui antes, porque o Renato Maurício Prado recentemente perguntou se era da Tite Press, porque eu não estou defendendo exatamente 100% das coisas que o Tite fez e fazia. Eu concordo que a coletiva dele é um porre, isso eu sempre falei, cobrindo a seleção brasileira por anos, e eu achei isso sempre muito ruim. As decisões dele de passar para o filho responder, ruim. A questão do Gabigol, para mim, especialmente depois do Pedro machucar, horrível a decisão de manter o Gabigol atrás do Carlinhos, por pior que estivesse o Gabigol, não tem como, o Carlinhos tropeça na bola, se o Carlinhos e o Gabigol tropeçam na bola, estavam tropeçando, né? Mas o Gabigol já resolveu o jogo, o Gabigol tem um passado muito melhor que o Carlinhos, então eu teria decidido pelo Gabigol muito antes do Carlinhos. Não estou dizendo aqui que o Tite é perfeito, que o trabalho dele não tinha defeitos, sim, tinha defeitos, só o meu ponto apenas é sempre o ambiente do Flamengo, a máquina de moer técnico que é o Flamengo. O Tite não deu certo, assim como não deu certo o Sampaoli, assim como não deu certo o Dorival foi demitido com 2 títulos, assim como o Rogério Ceni foi demitido com título, enfim, a lista que a gente tanto fala e tanto sabe. De novo, o Tite sim tem problemas, o Tite teve erros,
Mas para mim o ambiente do Flamengo não ajuda nenhum treinador desde Jesus. Aliás, não ajudou nenhum treinador desde Jesus. Então eu tenho esses pontos e acho que essa questão do tamanho do Tite, ela pode ser relativizada de acordo com o desenrolar do trabalho do Felipe Luiz. A gente está falando sobre o impacto aqui de 90 minutos bons aliás, 90 não, 60 minutos bons do Flamengo. Dependendo do que acontecer nos próximos 3, 4 jogos, talvez a gente vai pensar, olha, nem o ótimo e teórico Felipe Luiz está dando certo porque o ambiente do Flamengo não ajuda ninguém. Só para concluir aqui, última frase. O Tite sai do Flamengo conseguindo uma proeza. Proeza que entra para os anais, os livros de história do futebol brasileiro. Com o Flamengo, time da maior torcida do país. Ganhar um jogo e sair vaiado. Isso. Uhum. Aconteceu no fim de semana. É isso. Quando você olha o resultado, né? O placar foi exatamente o mesmo. Foi 1-0 e 1-0. Um parece que o jogo foi 10-0 e o outro parece que o Flamengo perdeu. Eu já perdeu. vi time perder e ser aplaudido, agora vencer e sair vaiado é muito raro. O que dá conta do ambiente. Claro, campeonatos diferentes, é verdade, mas foi 1-0 e 1-0, né? Foi o que o Danilo falou, né? Se o Tite ganha de 1-0 do Corinthians, do jeito que fosse, a torcida estaria brava. O Felipe Luiz ganhou de 1-0 e a torcida está esperançosa com o que vem por aí. Essa questão do Tite é realmente uma questão, né? O que será do Tite a partir de agora? O cara vai ter energia para continuar? Não é um cara qualquer, né? Um cara que foi técnico das 2 últimas Copas do Mundo. Um cara que em 2018 você abria a geladeira, o vidro de maionese, você abria lá, saía a voz do Tite falando, né? Sobre. Essa maionese era difícil de botar no pão, hein? Nossa, Não era? Você fazia qualquer coisa. Você saía na rua, parece que o Tite estava do seu lado. Era só ele, só dava ele. O cara diminuiu completamente. Que é aquilo, a gente sempre fala, né, Tironi, rapidinho, a analogia de entre dois técnicos que tiveram a coincidência de perder 2 Copas consecutivas com o Tele Santana, certo? Perdeu 82 e 86. Antes de virar mestre Tele, ganhar as coisas pelo São Paulo, ele pastou. Né? E quase desistiu. Quase desistiu. A primeira medida não foi dirigir o maior time do país ou quem estava mais poderoso na época. Não, ninguém queria. Ele foi se refugiar, digamos assim, no Galo, onde ele tinha sido campeão brasileiro. Era como se estivesse voltando para casa. O Tite, em tese, teria essa opção. Corinthians, sei lá, agora. Talvez até tenha o Grêmio, se o Grêmio abrir mão do Renato, se o Renato não ficar, enfim. Mas o Tite, não, pelo contrário, ele ficou, esperou e decidiu treinar o time mais poderoso do país e tudo mais. E deu no que deu. O Tele precisou de 5 anos nesse meio tempo. Ele perdeu mais do que ele tinha perdido. Perdeu no Atlético, lembra, Juca, com o Renato Portaluppi lá, com o Flamengo, coincidentemente, eliminando o Galo do Tele. Ele perdeu no Palmeiras, que ele tinha ido muito bem. E quase desistiu. No São Paulo ele deu uma última ali, suspiro, e aí o resto é história. Mas não é simples, cara. Porque não tinha o mesmo alcance, né? A voz do Tele não estava na geladeira ou na maionese, mas também era sempre a imagem dele ficou muito desgastada depois de 2 Copas. Ele acabou com a fama de pé frio em 1991, ganhando o primeiro título depois de 5 anos tomando porrada. Não é fácil. Não é fácil. O Douglas aqui fala que o Tite foi vaiado por conta da desclassificação na Libertadores, mas acho que o trabalho dele já estava meio morrendo, na verdade é essa. Agora, do outro lado, o Juca, muita gente reclamando do que o Ramon Dias fez na escalação, perdeu, o Corinthians tem agora 2 derrotas seguidas, depois de uma sequência muito boa, né, de várias vitórias aí, perdeu o Clássico, perdeu na Copa do Brasil, tem um jogo encalacrado, dificílimo contra o Internacional agora, tem a zona do rebaixamento, tem os rivais que ganharam e tem o Depay e 50 milhas aí que alguém tem que pagar. Aquele astral que tava um astral Felipe Luiz, né, com o Depay. Que mico, hein? Tinha um astral lá, Felipe Luiz, quando o Depay chegou, virou a chave. Treino aberto, não sei o quê. O negócio meio que demoliu um pouco rápido. Vocês são testemunhas de que comigo esta onda não pegou. E eu disse aqui, com todas as letras na sexta-feira, que o jogo contra o São Paulo mostraria se de fato se justificava a onda de otimismo.
e nós vimos o que aconteceu. O âncora, esse presidente do Corinthians é o Midas ao contrário. Onde ele toca, vira porcaria. Vira porcaria. Veja, ele sequer sabia como funcionava o contrato de empréstimo do Hugo. Confundiu o dia 1º de outubro com o dia 10 de outubro. Coisas singelas. Ele desconhecia. Ele desfez o contrato com a PixBet, ficou de pagar uma multa que não pagou, agora está com a conta bloqueada porque não pagou a multa, trocou para uma outra Vai de Bet, que era um laranjal, que está todo mundo em cana ou em risco de ser preso de novo, e trocou por uma terceira que está todo mundo em cana ou em risco de ir para cana e está fora das bets autorizadas pelo governo, e não é por falta de inscrição no prazo, mas é pela investigação de que está sendo vítima pela polícia. E com isso não terá como pagar o salário do holandês. Porque recusou uma proposta do diretor jurídico, que por isso caiu fora, para fazer um seguro para o pagamento do salário do Memphis Depay. Então veja em que mãos está o Corinthians. Eu não sei o que mais falta para que esse rapaz seja devidamente empechitado. Não sei. Ele conseguiu ser pior que André Sanches, que Duílio Monteiro Alves, que são o ó do Borogodó. Mas ele conseguiu ainda ser pior do que os dois. Bom, aí vem o senhor Ramon Dias e seu filho Emiliano. E escala o Corinthians da maneira como escalou. A começar do capitão do time. Não é apenas o titular, que já é um absurdo. O Fagner continuar. Veja, e o senhor Augusto Melo renovou por 2 anos o contrato deste jogador chamado Fagner. Depois que ele fez domingo. Depois do que ele fez no domingo, deram-lhe a faixa de capitão. Você imagina a cabeça do Rodrigo Garro, a cabeça do Martinez, a cabeça do Félix Torres, a cabeça do Hugo Souza, dos que estão chegando agora ao Corinthians, do holandês. Cacilda, esse cara fez o que fez no domingo, lá em Brasília, e em vez de ser punido, ganha a faixa de capitão. Isso aqui é o paraíso. Isso aqui é a farra do boi. Que maravilha. É um negócio de doido. E a única explicação que eu acho é que exigem da dupla Dias que escale o Fagner. Porque não tem outra explicação. Porque ele consegue ser, tecnicamente, hoje inferior ao Mateuzinho, que é uma contratação também que você tem todo o direito de olhar com profunda desconfiança, porque feita por alguém que o conhecia bem do Flamengo, o senhor Fabinho Soldado. Então, a situação do Corinthians, deixar claro, Corinthians tem um jogo amanhã à noite em que o Inter é favorito. Corinthians terá um jogo com o Flamengo no dia 10 de outubro, ou no dia 20 de outubro, aliás, em que o Flamengo é favorito. A diferença está em que um desses jogos, amanhã, a Fiel estará presente, nervosa, alarmada, desesperada para apoiar o time. Isto conduz a um tipo de apoio, que, em regra, pode causar ansiedade no time, como tem sido visto nos jogos do Campeonato Brasileiro, com excesso de expulsões e tudo mais. O outro jogo, contra o Flamengo, é um jogo em que a massa irá com o entusiasmo do otimismo, de quem acredita que é possível. Não tem desespero.
São ambientes inteiramente diferentes. Agora, que a situação do Corinthians continua absolutamente desastrosa, com tendências a piorar, continua. E eu vou continuar a falar, por mais que apanhe por causa disso dos corintianos. Que quem não quiser ver, que banque o avestruz. Eu estou vendo e estou descrevendo o que vejo. Ô, Danilo, o Arnaldo aqui falou, não, virou a página, hein? O astral é outro e tudo mais. Já vivo que não é bem assim. Olha o que está acontecendo com olha o que tá acontecendo Querendo com me o colocar Corinthians. contra o Arnaldo, né? Você Não, tá sentindo falta de brigar com o Mauro César, né? Só para colocar Aliás, um outro lado, né? Âncora, explica que o Mauro está de férias, né? Que o pessoal pode estar Sim, o Mauro não está hoje, mas férias pequenas. Ele voltará mini férias. na sexta-feira que vem. Semana, não. Vacaciones. Vacaciones. Mas fala aí, ô Danilo, por favor. Não, nesse caso, eu acho que o Corinthians, ele também, eu sempre, toda aquela reação, naquela ameaça, gostei. Diga, Juca. Danilo, só para pontuar uma coisa que eu esqueci. Eu quero deixar claro também, para aqueles torcedores que se acham bem informados, do seguinte. Deu uma entrevista ontem, o senhor Braz, vice-presidente do Flamengo, em que ele diz textualmente o seguinte: teria a situação do Hugo ser transferido antes. Aí não precisaria pagar os 500 mil. Significa dizer, o Corinthians tem até o dia 10 de outubro para pagar a contratação, os direitos, a compra dos direitos econômicos do Hugo. Não é necessariamente a partir do dia 10. É até o dia 10. É óbvio que o Flamengo agradeceria se no mês passado o Corinthians tivesse já depositado o dinheiro do Hugo. Então é isto. O Corinthians poderia não ter que pagar os 500 mil de multa para ele jogar no jogo de quarta-feira passada. Segue o jogo. É que o Augusto ele realmente disse isso, né? Mas não dá para confiar, mas ele disse, não, só posso pagar do dia 10, mas é estranho. Existe, né? Agora a questão é, dá para confiar no que o Augusto diz?